Eu jamais imaginei que ouviria aquelas palavras saindo da boca dela, com tanta frieza. Você está despedida. Ecoou no salão enorme, onde todo o luxo parecia zombar da minha humilde presença. Eu, uma simples faxineira, perdida entre lustres de cristal e quadros caríssimos, sentindo o peso do olhar daqueles que me julgavam invisível. Meu coração acelerou, uma mistura de medo e vergonha queimava dentro de mim. Como se o chão pudesse se abrir e me engolir. Os olhos dela, tão altivos e cruéis, não davam espaço para nenhum pedido de explicação, nenhum apelo. Só aquele veredicto que parecia esmagar não só meu trabalho, mas minha dignidade. Mas por dentro, algo começou a mudar. Uma verdade que ela jamais imaginou emergia silenciosa, esperando o momento certo para explodir. Porque, enquanto eu limpava cada canto daquela mansão, escondia um segredo maior do que qualquer riqueza ou poder que ela pudesse ostentar. O silêncio desconfortável ficou pesado, e eu sabia que não era apenas a minha demissão que aquela casa testemunhava naquele instante. Era o começo de uma reviravolta que reencontraria a justiça, mudaria nossas vidas para sempre. E enquanto ela se deleitava no momento da humilhação, eu já sabia, a última palavra ainda não tinha sido dita. Ela se afastou, sem nem lançar um último olhar, como se aquele veredicto fosse um decreto divino, imutável e cruel. E foi naquele momento que eu soube, não era apenas uma faxineira, demitida por uma chantagem barata ou mágoa infundada. Eu carregava comigo uma história que abalaria aquela mansão do chão ao teto, que desmascararia toda a farsa da riqueza e da moralidade podre que ali se escondia. Voltei para o meu canto, o olhar pesado, a coluna curvada mais pelo peso da injustiça que pelo cansaço do dia. Era difícil encarar a ideia de ficar sem emprego, naquele momento em que cada moeda contava. Mas ali, no silêncio do meu pequeno quarto, eu sentia crescer uma chama de determinação, uma força silenciosa que insistia em brotar do que eu sequer sabia que tinha. Meu segredo não era qualquer coisa, enquanto ela ostentava aquela fachada de poder. O que poucos sabiam era que seu marido, aquele homem que parecia inalcançável, distante e respeitável, tinha me deixado algo muito valioso. Algo não em formas de dinheiro, mas em documentos, provas, segredos que poderiam tornar minha invisibilidade numa arma poderosa. Enquanto eu limpava os espelhos daquela casa, eu via claro como na palma da minha mão, tudo ali estava prestes a mudar. Não apenas meu destino, mas o destino daquela família que abusava do poder, que destruía vidas com desdém, que julgava a minha classe como se fossemos inúteis. Meu corpo doía, sim. Mas era a alma que queimava. Não pela dor da demissão, mas pela injustiça que ela escondia. Aquela mulher, aquela patroa que me humilhava, não imaginava que eu tinha as cartas para virar o jogo. Que eu tinha uma arma silenciosa guardada no bolso, umas que poderia fazer toda a justiça que sempre me negaram. Eu não sabia exatamente como, nem quando, aquela história chegaria ao fim. Mas sabia que estava escrita nas entrelinhas do meu silêncio, nas sombras daquilo que eu jamais deixaria apagar. Eu, a faxineira que todos viam como nada, prestes a ser a dona da verdade. E então, com o coração disparado e as mãos trêmulas, comecei a destrinchar cada papel, cada linha que o antigo dono daquela casa me confiara. Papéis ocultos, testamentos, documentos escondidos nas dobras do tempo e da ganância. Naquela hora, percebi que mais do que um emprego, eu havia carregado um peso silencioso nos meus ombros, uma responsabilidade que ninguém poderia imaginar. E que, agora, eu estava pronta para assumir. Enquanto ela se deliciava naquele salão, saboreando a minha queda, eu sentia algo nascer dentro de mim, esperança. Não a esperança ingênua dos sonhos, mas a esperança armada pela verdade, pela justiça, pelo direito de mostrar quem eu realmente era. Pois o mundo, por mais cruel que fosse, tinha um jeito de equilibrar as contas. E eu estava pronta para fazer isso acontecer, com todas as forças que me restavam. Aquele você está despedida dela? Era só o começo. A última palavra ainda não tinha sido dita, e quando fosse, ela jamais seria esquecida. Eu não podia deixar aquele silêncio me consumir, aquela sensação amarga de derrota. A verdade que carregava tinha que sair dali, precisava ganhar voz, mesmo que fosse uma voz trêmula, sussurrante, mas firme como um trovão prestes a desabafar. Foi então que, noite após noite, eu comecei a montar meu quebra-cabeça oculto,
peça por peça, entre pilhas de documentos amarelados, testamentos com assinaturas duvidosas e papéis que, à primeira vista, pareciam simples rabiscos, mas que escondiam um segredo que abalaria os alicerces daquela mansão. Cada papel que eu abria revelava um passo na jornada de uma traição silenciosa e profunda. O marido dela, aquele homem venerado pela alta sociedade, não era aquele ser perfeito que todos achavam. Havia muito mais por trás dos sorrisos e das juras públicas. E eu estava ali, humilde, invisível, como uma testemunha silenciosa que jamais poderia ser descartada. Lembrei das vezes que ele me olhou diferente, não com desprezo, mas com algo que eu não conseguia decifrar na época, respeito disfarçado, talvez até compaixão. Ele confiou sua última vontade em minhas mãos, porque sabia que eu era a única que não iria abandonar sua verdade, ao contrário dela, que preferiu se afundar em mentiras para manter seu império de mentira. Meu corpo acompanhava essa batalha invisível, noites em claro, ansiedade pulsando como um tambor na minha cabeça. Era mais que medo. Era um fogo de esperança queimando em minha alma, uma determinação que começou a me transformar. Eu já não era aquela faxineira curvada diante da opulência, eu me tornava uma mulher capaz de desafiar um mundo que tentava me calar. Comecei a planejar minha estratégia. Não era uma luta fácil. Ela tinha dinheiro, amigos influentes, uma fortaleza construída com a arrogância de quem se acha intocável. Mas eu tinha algo que ela jamais entendia: verdade e coragem. E uma vontade inabalável de justiça. Foi quando decidi procurar ajuda. Não podia encarar aquela tempestade sozinha. Busquei um advogado que, no começo, olhou para mim com aquela mesma desconfiança que eu sentia vindo dela. Mas então eu mostrei os documentos. Mostrei a força silenciosa que carregava, e algo mudou no olhar dele, um misto de surpresa e admiração. Finalmente havia alguém disposto a ouvir, a lutar comigo. Enquanto isso, no silêncio da casa que eu ainda limpava nas poucas horas que me restavam, senti as paredes fechando, a atmosfera pesada e hostil. Aquela mulher, mesmo me demitindo, parecia temer o que eu poderia fazer. A arrogância dela já não era absoluta, havia uma sombra de dúvida, um receio quase palpável no ar. E o que era mais estranho? A maioria dos empregados, que antes evitava me olhar nos olhos, começou a se aproximar devagar, como se tivessem sentido a mudança vindo. Sussurravam histórias, revelavam pequenas injustiças que ela cometia, detalhavam uma teia de manipulações que envolviam muito mais gente do que eu poderia imaginar. Quando menos esperava, e me sentia já quase pronta para o grande passo, recebi uma ligação que mudou tudo. Era do próprio advogado, a voz grave, quase reclamando da surpresa. Eles tentaram queimar os documentos, apagar tudo, meu coração disparou. A guerra não seria só no tribunal, seria uma batalha de resistência, com inimigos dispostos a tudo para manter o silêncio. Mas agora não havia mais retorno. Minha vida, minha história, não seriam mais caladas ou apagadas como um mero punhado de poeira no chão daquela mansão. Eu lutei para não ser invisível e finalmente percebi que, mesmo sem as armas deles, eu tinha o poder de transformar a verdade numa tempestade. Chegou o dia de mostrar o que eu tinha guardado com tanto cuidado. Eu sabia que encontraria desdém, risadas nervosas, a tentativa previsível dela de me diminuir, mas, diferente da primeira vez, eu estava pronta. Com os documentos nas mãos, o rosto levantado e o coração repleto daquela força que só quem já foi humilhado conhece, eu entrei naquele salão. O homem que você escondeu de mim. O homem que você traiu. As provas que você tentou destruir. Tudo está aqui, eu disse, minha voz forte ressoando entre as paredes de opulência. Ela tentou negar, gritar, ameaçar, mas o castelo de mentiras dela começou a rachar bem diante dos nossos olhos. E o que antes era minha queda, agora se tornou a base sólida para minha ascensão. Porque naquele momento, todos viram quem eu realmente era, não a faxineira que se curva diante do poder, mas a guardiã da verdade que protegemos em silêncio. A justiça, enfim, começava a sorrir para mim. E eu sabia, lá no fundo, que aquela vitória não era apenas minha. Era a vitória de todos os invisíveis que, por tanto tempo, tiveram suas histórias silenciadas. Era a vitória de saber que por trás de cada humilhação, existe a força para escrever um novo começo.
Eu me lembrava daquele instante com clareza quase dolorosa, o peso do silêncio que caiu sobre a sala, o olhar incrédulo dela, os murmúrios baixos entre os convidados que se aproximavam para assistir ao espetáculo que eu prometia entregar. Cada documento que eu segurava nas mãos não era apenas um pedaço de papel, era fogo, era verdade, era uma bengala para quem por muito tempo caminhou na escuridão das desconfianças e das mentiras alheias. Minha voz tremia, sim, mas não de medo, tremia porque finalmente aquele grito sufocado pela humilhação encontrava uma forma concreta, um caminho para sair e tocar cada canto daquela mansão que parecia respirar impunidade. Você não pode negar, eu disse, deixando que os olhos de todos ali se fixassem nos papéis, nas assinaturas que denunciavam cada fraude, cada traição silenciosa que havia sido encoberta pela fachada perfeita daquela família. Ela se levantou, tensa, com o rosto cada vez mais vermelho, não de raiva apenas, mas de desespero. Fui vendo a máscara dela escorregar, revelando uma mulher que acreditava ser intocável, mas que numa fração de segundos se viu reduzida àquela figura frágil e desesperada, cercada não só por inimigos invisíveis, mas por uma faxineira que ousava incrustar-se no coração do seu império mentiroso. Ainda me recordo daquele instante em que a sala inteira parecia prender o fôlego, vendo o poderoso que reinava ali ser desmascarado, vendo que a verdadeira força não estava nos trajes caros, nas joias ostentadas, ou nas regras impostas. Estava em mim, naquela mulher que um dia varreu o chão daquela casa com o rosto curvado, mas que agora escolhia encarar a tempestade sem recuar. As pessoas começaram a se mover, sussurrar, olhar para ela de um jeito diferente. Afinal, eu não era mais a faxineira invisível, mas o ponto central de uma história que desafiava o sistema. E ela, a patroa, a poderosa, agora se via acuada, perdida nas próprias mentiras, com a certeza de que sua queda não seria apenas social, seria também moral e legal. Eu sentia meu peito estufar, uma mistura de medo e êxtase. Medo porque sabia que aquela luta estava longe de acabar, que eles fariam de tudo para me calar, para apagar aquelas provas que eu tinha resistido até então. Mas era êxtase porque, pela primeira vez na vida, eu não me sentia sozinha. Ali, naquele salão, havia um povo silencioso mas atento, de trabalhadores e vizinhos que conheciam as injustiças, prontos para reconhecer a minha verdade. E foi naquela hora que percebi que minha batalha não era apenas contra ela, era contra um sistema inteiro que nos responsabilizava por sermos pequenos, por querermos existir além da condição imposta. Eu era a voz de milhares de invisíveis, de tantos que um dia foram queimados e esquecidos, mas que carregavam uma chama resistente. Enquanto escutava as palavras atropeladas dela, as ameaças veladas e as tentativas desesperadas de manobrar aquela situação, as dúvidas se dissipavam do meu coração. Eu não estava mais pedindo justiça por mim só, estava reclamando justiça para todos aqueles que cansaram de serem pisoteados e silenciados. Mais que documentos, eu tinha coragem, a coragem de descer do anonimato, de quebrar os muros que impedem a verdade de aparecer, de mostrar que um brilho verdadeiro vem do que carregamos dentro, não do ouro e do luxo que enganam os olhos. Um conselho que me acompanhou durante essa jornada me batia na cabeça com força: não deixe o medo roubar sua voz. E eu não deixei. Não mais. Aquela sala, com seus lustres e espelhos, transformou-se em palco para a redenção da faxineira que virou a dona da razão. A cada olhar de apoio que recebia, a cada sussurro de solidariedade que chegava até mim, eu me fortalecia. Meus passos que antes eram cautelosos e tímidos, agora eram firmes e decididos. Sabia que haveria retaliações, elas já vinham, mas estava preparada para enfrentar até o fim. Quando finalmente ela desvaneceu, derrotada, e a justiça começou a sorrir, senti uma mistura estranha de tristeza e alívio. Tristeza por tudo que foi vivido, pelas lágrimas derramadas em silêncio, pelas noites mal dormidas. E alívio profundo, porque a vitória alcançada era mais que minha, era de todos nós que um dia fomos humilhados, perseguidos e tratados como invisíveis. Minha história se tornou um farol, uma prova de que, por mais que tentem nos derrubar, a verdade sempre encontra caminho para florescer. Eu era aquela mulher que ouviu "Você está despedida" e que transformou aquelas palavras em combustível para a maior vitória da minha vida. Agora, olhando para trás, vejo que a força que veio do silêncio foi a maior arma que poderia carregar. Eu não era mais apenas uma faxineira, eu era a prova viva de que existe poder,
resistência e, sobretudo, justiça escondida até nas sombras mais invisíveis. E ali, naquele momento de redenção, o mundo parecia prometer que nenhuma humilhação mais seria em vão, que a dignidade ainda pode florescer mesmo nos lugares mais áridos. Eu tinha sobrevivido. E mais que isso, eu tinha vencido. O silêncio não era mais um inimigo, havia se transformado num aliado. Quando ela saiu da sala, derrotada e com o olhar mercurial, eu ainda pude sentir a respiração pesada daqueles que, por tanto tempo, se viam obrigados a compartilhar do mesmo ar carregado de arrogância e medo que ela impunha. Meu corpo estava exausto, e ao mesmo tempo, parecia levitar pela força que brotava de dentro, como se cada batida do meu coração simbolizasse uma resistência silenciosa que ecoava para muito além das paredes daquela mansão. Naqueles minutos que seguiram, enquanto olhava ao redor, vi os rostos dos empregados se abrirem, pequenos gestos de reconhecimento, olhares que antes evitavam o contato, agora carregavam um brilho de esperança. Aquela era minha vitória, mas sentia que era deles também, daqueles que viveram subjugados e que, finalmente, percebiam que a justiça não era um sonho inalcançável, mas uma possibilidade concreta, um direito que ainda podia ser reivindicado. O silêncio que precedeu a tempestade tinha acabado. Eu sabia que a luta estava só começando. Não adiantaria piscar diante das retaliações que vinha por aí. Por trás daquela fachada destruída, havia toda uma máquina pronta para tentar me calar, para arrancar de mim aquilo que eu carregava com tanta reverência. Mas aquele era o momento de firmar o pé, de erguer o rosto para o vento cortante das represálias, porque eu já não era mais a mulher curva diante da opulência, eu era a força que brotou do invisível. À medida que saía dali, sentia uma mistura incrível de sensações. Abaixo dos tapetes elegantes, os corredores escuros carregavam agora segredos que já não podiam mais ser ocultados. Passos apressados me seguiam, sussurros se multiplicavam. Ela tentava manobrar nos bastidores, espalhar dúvidas, lançar mentiras disfarçadas de verdades, mas eu sabia, a chama da minha coragem era resistência pura, e nenhuma sombra conseguiria apagar aquilo. Minha casa nunca pareceu tão pequena e frágil como naquela noite. Entrei devagar, fechando a porta atrás de mim como se selasse o mundo exterior, o mundo que tentava me silenciar. As paredes simples do meu quarto guardavam agora não apenas cansados sonhos, mas montanhas de coragem e a certeza de que eu podia, e devia, seguir em frente. Mergulhei nos papéis novamente, revendo cada linha, cada prova, cada palavra que me fora confiada. Não eram mais apenas documentos, eram pedaços da minha alma, fragmentos da justiça que eu prometi a mim mesma e a todos aqueles que não têm voz, mas que merecem ser ouvidos. O poder que eu ganhei, aquele poder que por tanto tempo foi negado, podia ir muito além daquela casa. E então, as ligações começaram. Amigos de confiança, trabalhadores que viam a mesma luta pela frente, jornalistas sedentos por uma verdade que supera qualquer escândalo. Não mais eu estava sozinha na jornada. Cada palavra que eu compartilhava, cada documento que fazia o caminho para mãos certas, era uma semente plantada no vasto campo da justiça. Mas com cada vitória, vieram também as tentações para recuar. Era fácil ser ameaçada, ser acusada, ser marginalizada como uma traidora, uma usurpadora tentando roubar um reino que não me pertencia. Os ataques vinham de todos os lados, pressões veladas, boatos maldosos, tentativas de me desacreditar e de apagar o que eu havia conquistado com sangue, suor e lágrimas. Lembro-me de um dia em particular, quando, exausta, ouvi batidas na porta da minha casa e encontrei olhares endurecidos, vozes que deslizavam como navalhas, dizendo que eu deveria simplesmente esquecer. Mas minhas palavras foram firmes, meu olhar não vacilou. Esquecer não está no meu dicionário, respondi. Nem a injustiça, nem o silêncio. Essa força veio de um lugar profundo, de uma história marcada por humilhações e invisibilidade. Cada momento em que me chamaram de inútil, cada vez que desejaram me apagar, tudo isso virou combustível para me impulsionar. Eu não entrei nessa guerra para ser mais uma vítima, nem para tratar com piedade quem me subestimou. Eu me reinventei. A faxineira que limpava os cantos da casa rica, agora limpava o pó da impunidade e da corrupção que dominava aquele clã. Transformei meu passado em escudo e espada, usando aqueles mesmos papéis que me deram esperança para desmantelar a máscara que a riqueza cobria com arrogância e impunidade.
A comunidade começou a se aproximar, trazendo apoio que eu jamais imaginei. Pessoas simples, invisíveis, iguais a mim, que acreditavam que justiça não era um privilégio. Estavam comigo, lado a lado, cada um com suas pequenas histórias de dor, mas também de resistência. E naquele momento, entendi, eu não era apenas uma faxineira com documentos, eu era uma voz, um símbolo de que até o menor dos invisíveis pode provocar uma tempestade. Lembrei das palavras da minha mãe, gravadas na memória: minha filha, você é feita de coragem. Eles podem te derrubar no chão, mas jamais na alma. E assim fui adiante, cada passo mais firme que o anterior, porque eu sabia que minha luta não era só minha, era a de todos que, por tanto tempo, foram distratados, ignorados, desacreditados. Antes, aquele "você está despedida" parecia ser o fim. Hoje, entendo que foi o começo da minha vitória mais linda e dolorosa. Uma vitória que trazia consigo a promessa de que a justiça pode ser conquistada, não importando a posição social, o dinheiro ou o poder. Porque quando temos a verdade em nossas mãos e a coragem no coração, nenhum palácio de mentira é forte o suficiente para resistir. Agora, caminhando entre a luz e a sombra, eu agradeço àquela mulher que me humilhou, porque ela mal sabia o que despertou. Ela não me viu como eu seria, a voz que ecoaria naqueles corredores, o rosto que ganharia força ao mesmo tempo em que se desmoronava um império de falsas aparências. Eu renasci do silêncio, e com toda essa força, eu vou garantir que ninguém nunca mais diga, sem medo, aquela frase que um dia tentou me enterrar. Porque eu sou prova viva de que da humilhação se firma a maior revolução. O caminho segue, cheio de obstáculos, mas também de esperança verdadeira. A justiça, enfim, encontrou seu lugar ao meu lado, e meus passos não vão parar até que ela brilhe para todos nós, invisíveis que finalmente aprendemos a sermos vistos. A vida nunca me ensinou a esperar facilidades. Cada passo dado foi feito sobre o terreno áspero das dúvidas, das noites mal dormidas e dos sussurros de quem achava que eu iria desistir. Mas desistir nunca esteve no meu vocabulário. Eu sabia que, para chegar até ali, nenhum presente teria sido entregue de bandeja, tudo era conquista, luta, tesão bruto pela justiça que me fora roubada por tanto tempo. O laudo dos documentos que confiara ao meu advogado tinha entrado em mãos certas. A verdade, que antes se escondia atrás do véu da mentira bem vestida de luxo, agora se tornava visível para todo e qualquer olho atento. E naquele instante, eu senti o aroma da justiça se misturando ao cheiro do café simples que preparava nas minhas manhãs, um cheirinho modesto, mas que carregava a força de quem desponta para um novo dia. Naquele período, aprendi, dia após dia, que a coragem tem rostos variados. Ela não grita, nem sempre se veste de heroísmo. Muitas vezes, é silenciosa, como eu fui por tanto tempo, mas não menos feroz. Era a coragem de continuar mesmo diante da ameaça velada de perder tudo, até mesmo a dignidade que eu levará toda a vida cultivando em silêncio. A mesma dignidade que ela fora incapaz de reconhecer, aquela mulher que, em sua arrogância, me ofendeu, expulsando-me como um objeto descartável. Eu, porém, já não sentia medo. Os passos lentos e desconfiados dos empregados da mansão começaram a se transformar em gestos tímidos de solidariedade. Sorrisos discretos, olhares que pediam por um pouco mais de verdade. Eles, que por tanto tempo haviam sido reféns da farsa e da tirania daquela casa, começaram a se abrir, dando voz aos segredos e às verdades que eu carregava comigo como escudo. Nunca subestimei o poder do coletivo, sabia que minha vitória seria muito maior se conseguisse transformar todos nós, invisíveis, em vozes audíveis. Foi nesse processo lento, duro, que percebi o quão profundo era o abismo entre a aparência e a realidade. Por trás daqueles móveis caros, pincéis de ouro e jantares sofisticados, esconde-se um amontoado de vaidade e mentira que alicerçava uma estrutura podre, onde o ser humano virava mercadoria e emoção se tornava moeda de troca. Eu jamais me consideraria parte disso, era aquela mulher curvada pelo peso da injustiça, mas que agora não se dobrava mais para ninguém. No entanto, a batalha estava longe de acabar. As ameaças começaram a chegar em ondas sutis, às vezes veladas, outras nem tanto. Cheguei a receber mensagens anônimas, telefonemas que desligavam quando eu atendia, visitas inesperadas que me deixavam inquieta.
Era a tentativa desesperada para me calar, apagar a história que eu tinha coragem de contar. Poderiam me tirar o emprego, minha reputação, poderiam até tentar dar um fim naquela chama incandescente que eu carregava. Mas não conseguiriam me roubar a verdade, minha maior arma. Um dia, enquanto revia as provas e conversava com o advogado, ouvi um barulho estranho na porta de casa. Meu coração disparou. Eram pessoas enviadas para amedrontar, com olhos duros e vozes que não pediam nada além de silêncio. Olharam para minha casa simples, para minha condição, como se isso fosse motivo para me fazer desistir. Mas eu me mantive firme. Lembrei das palavras da minha mãe, aquele conselho antigo que tantas vezes me fez enxergar esperança onde só havia escuridão. Minha filha, eles podem tentar te derrubar até no chão, mas é na alma que o poder verdadeiro mora. E minha alma, por mais cansada que estivesse, pulsava ainda com mais força. Respondi firmemente, com a voz que nascia de um lugar que eles jamais poderiam atingir: não vou desistir. Nada vai calar a verdade nem apagar a justiça que busco para nós. Foi nesse momento que compreendi que a minha história ultrapassava os limites daquela mansão, daquela família, daquela cidade inteira. Eu era a voz daqueles que o sistema tenta esquecer, a prova viva de que a dignidade existe mesmo onde não querem enxergá-la. Eu carregava comigo o peso e a força de tantas outras histórias invisíveis, de tantos outros gritos silenciados. Vi, então, como a comunidade começou a se unir. Pessoas simples, que conheciam o sabor amargo da injustiça, se aproximavam com palavras de incentivo, pequenas ações que se somavam para formar uma rede de apoio que eu jamais poderia imaginar. Chegavam com relatos, oferecendo ajuda, fortalecendo os laços entre aqueles que não podiam mais ficar calados. A luta deixava de ser apenas minha para se tornar uma causa coletiva, um grito unido por justiça e reconhecimento. Naquele processo, aprendi a me reinventar. A faxineira que um dia varreu os cantos daquela casa opulenta era agora uma mulher que limpava o pó da impunidade e da corrupção que corroía a fachada daquela família poderosa. Conquistei não só o direito de ser ouvida, mas a responsabilidade de tornar minha voz um símbolo de resistência para tantos que ainda seguiam invisíveis. E mesmo diante da exaustão que dormia em meus olhos, mesmo nos momentos em que a dúvida insistia em me visitar como um velho fantasma, eu nunca me permiti fraquejar por completo. Cada olhar de apoio, cada gesto de solidariedade e cada palavra de incentivo reacendiam em mim a certeza de que aquela batalha valia cada lágrima derramada, cada noite em claro. Agora, quando olho para trás, vejo que o "você está despedida" que ouvi com tanta dor foi o empurrão brutal que me lançou no caminho da minha maior vitória. Aquela humilhação virou angústia transformada em coragem, o silêncio imposto virou voz leve, firme e verdadeira. Aprendi que a justiça não é privilégio, não se compra, não se usa como moeda de troca. Hoje, enquanto caminho por ruas que conhecem meu nome, vejo nos olhos das pessoas que minha luta ecoa além de mim. Eu sou mais do que uma faxineira, sou o exemplo de que, da dor, da invisibilidade e da luta diária, nasce a chama imensa da resistência. A justiça que conquistei pode ser apenas uma fagulha, mas é o primeiro passo para que nenhum invisível se cale novamente. E assim sigo, com a certeza de que o maior poder que alguém pode carregar é a verdade e a coragem de lutar por ela, mesmo quando tudo parece conspirar para o silêncio. Eu me levantei, e não vou abaixar a cabeça. Porque, no final das contas, a maior revolução começa quando o invisível escolhe ser visto, com toda a força do seu silêncio que virou grito. As horas se arrastavam numa dança silenciosa que só aquele quarto modesto conhecia. Eu passava as noites revisitando aquelas provas, tentando entender cada linha, cada detalhe que pudesse fortalecer meu argumento. Era como montar um quebra-cabeça de retalhos de uma vida inteira, misturando passado e presente, dor e esperança, medo e coragem. No fundo, eu sabia que cada documento guardava mais do que informações frias, eram fragmentos da verdade que poderiam derrubar impérios, mas também eram pedaços da minha alma. A cada assinatura, a cada contrato fraudulento revelado, sentia o peso do que estava fazendo, não apenas desmontando mentiras, mas reconstruindo a minha própria identidade. Era uma batalha silenciosa, travada longe dos olhos curiosos dos poderosos e do julgamento dos que se sentiam intocáveis. À minha volta, as sombras cresciam, pareciam querer me engolir, mas eu me segurava firme naquilo que carregava.
A fé na justiça, não aquela repartida em escaninhos de luxo, mas a justiça real, suada, conquistada pela verdade nua e crua. Alguns dias, a dor física e o cansaço quase me faziam desistir, mas algo nascia a cada amanhecer. A lembrança daquelas palavras dela, "Você está despedida", fez nascer dentro de mim uma força que não conhecia até então. Não era revolta vazia, nem rancor sussurrado, era uma determinação lenta e constante, um fogo brando e persistente que me aquecia as entranhas. Em silêncio, percebi que minha luta deixava de ser individual. Os empregados, antes distantes e temerosos, começaram a se aproximar. Pequenos gestos, olhares furtivos, mensagens discretas, era como se um sinal passasse entre eles, uma esperança tímida, mas real. Eles não falavam alto, porque sabiam o preço que poderiam pagar, mas sua presença já dizia muito. Eu não estava mais sozinha. Ao mesmo tempo, a patroa que me havia humilhado mostrava as primeiras rachaduras em sua máscara. Rumores circulavam, portas se fechavam apressadas quando eu passava. Sua arrogância começava a se transformar em medo, medo do que eu podia fazer com a verdade que guardava e da queda inevitável que se aproximava. O advogado, meu aliado nessa guerra, intensificava as ações. Cada consulta, cada reunião, renovava minha esperança. Eu via nos olhos dele algo raro, respeito e reconhecimento. Não mais fazia parte do mundo invisível, mas de um universo onde a justiça poderia ser acionada, onde minha voz tinha peso e força. E foi num desses dias que a primeira ameaça ameaçou romper o silêncio. Um bilhete anônimo deslizou pela fresta da porta da minha casa. Pare agora, ou sofrerá as consequências. Meu coração acelerou. Aquele papel fino, com letras grosseiras, não era só um aviso, era um desafio, uma tentativa desesperada de me apagar. Mas em vez de medo, eu senti um calor intenso crescer. A coragem que minha mãe moldara em mim se fez presente em cada palavra que ecoava na minha mente. Eles podem derrubar seu corpo, mas sua alma é invencível. Sorri, apertando o bilhete entre os dedos, como quem segura uma chama viva. Reuni forças para não ceder. Liguei para o advogado, contando tudo, pedindo orientação. Ele prometeu proteção, mas me avisou: o caminho seria cheio de pedras, lutas e baques. Eu sabia disso, e estava disposta a ir até o fim. Aqueles dias que se seguiram foram duros. Vi pessoas que considerava amigas virarem as costas, ouvi sussurros venenosos sobre minha integridade. Mas também descobri aliados invisíveis, colegas trabalhadores que me davam palavras de apoio, vizinhos que compartilhavam histórias semelhantes de injustiça, e mesmo estranhos que me ofereciam solidariedade. Cada ato de apoio me fortalecia, fazendo brotar uma vontade enorme de não só vencer pelos meus direitos, mas para ser a voz de tantos que, como eu, haviam sido sufocados pela indiferença. Uma noite, enquanto organizava os documentos uma última vez antes das audiências, uma ideia me surpreendeu. E se eu não só entregasse as provas, mas contasse minha história? Com todas as cicatrizes, com toda a dor e a luta que me trouxeram até ali. Porque justiça não é só papel, não é só sentença, é também reconhecimento da verdade humana que por trás de cada cadeia de documentos existe. Decidi escrever. Cada palavra foi jogada no papel com emoção, lembranças, lágrimas e uma firmeza que eu nem sabia possuir. A narrativa da faxineira que viu sua vida virar do avesso, mas que não se rendeu, da mulher invisível que se tornou gigante na luta contra a mentira, da pessoa que encontrou na honestidade, na coragem e na justiça seu caminho. Quando li aquele texto pela primeira vez, chorei. Não era choro de dor, mas de alívio, de libertação. Porque, mais que conquistar a justiça legal, eu estava começando a conquistar a justiça interior, aquela que ninguém pode roubar. E assim, entre a preparação dos papéis e a redação da minha jornada, senti uma transformação profunda. Eu não era mais vítima daquilo tudo. Eu era guerreira. A luta era dura, mas eu tinha o maior escudo, a verdade. Sabia que muitas batalhas ainda viriam. Que não seria um caminho tranquilo, que os inimigos ainda tentariam me calar, me intimidar, apagar aquela voz que agora ecoava não só para aquela mansão, mas para muitos corações ao redor. Mas em cada desafio, encontrava a força dos que me esperavam, daqueles que acreditavam na justiça, mesmo quando ela vinha vestida de demora.
A cada dia que passava, me tornava consciente de que aquela vitória não era só minha. Era a vitória de toda uma legião invisível que ansiava para ser vista, ouvida e respeitada. Porque naquela luta, eu aprendi que a verdadeira revolução começa quando os invisíveis decidem ser vistos, e que a coragem pode ser mais poderosa do que todo o ouro que eles acumulam. Eu resisti, e resistirei sempre. Essa luta é eterna, mas agora, eu sei, estou pronta. E ninguém jamais vai me fazer calar. A cada amanhecer, meu coração insistia em pulsar mais forte. Era como se a cada raio de sol que rasgava a janela do meu quarto, despertasse também a certeza de que a justiça estava mais perto do que jamais ousara imaginar. A voz que eu buscava, que durante tanto tempo esteve calada em mim, começava a ganhar cor, tom e poder, uma força que eu não sabia que existia, mas que agora não podia mais ignorar. Não foi fácil. Eles atacavam de todas as formas, sorrisos falsos, olhares desconfiados, palavras cortantes disfarçadas em educação. Aquelas pessoas que um dia cruzaram comigo pelos corredores da mansão agora me viam com outros olhos, talvez incomodados pela minha coragem ou amedrontados pela verdade que eu trazia. Alguns tentavam me fazer duvidar de mim mesma, insinuando que eu não passava de uma gata morta, uma peça descartável no jogo deles. Mas eu já tinha aprendido a reconhecer essas armadilhas. Aos poucos, a solidão que algum dia me cercou dava lugar a uma rede invisível de apoio. Colegas que um dia pareciam indiferentes começaram a trocar olhares cúmplices comigo. Uma senhora da cozinha me entregava um cafezinho com um olhar carregado de entendimento. Um jovem jardineiro, que mal trocava palavras, começou a se aproximar, oferecendo um sorriso tímido que dizia mais do que qualquer conversa poderia revelar: você não está sozinha. Naquelas pequenas conspirações silenciosas, vi a raiz de um movimento maior que nascia. Pessoas invisíveis decidindo romper o muro do silêncio, deixando de ser peças de um tabuleiro manipulado para se tornarem protagonistas de suas próprias histórias. E eu era a voz deles. O advogado, meu aliado nesta batalha, começou a trabalhar com mais intensidade. Cada reunião era uma estratégia, um plano que eu não entendia em detalhes, mas que pulsava com a promessa de justiça. Ele me dizia o quão delicado era o terreno, o quanto teríamos que ser fortes e pacientes. Eu ouvia tudo com atenção, prendendo cada palavra, porque sabia que ali estava o mapa que me levaria para o outro lado daquele túnel escuro. As ameaças continuavam a chegar, agora mais sutis, mais disfarçadas. Um bilhete largado no meio do meu caminho, um telefonema sem resposta, olhares que acompanhavam cada passo meu. Mas aquele medo que um dia me paralisou se transformava agora em combustível. Eu sabia que eles queriam me fazer desistir, queriam que eu enterrasse a verdade com medo. Mas eu recusava. E, em meio a essa tensão, uma ideia começou a germinar dentro de mim, lenta e sutil, como uma luz que surge no horizonte antes do amanhecer. Por que não contar a minha história? Não só com documentos e provas, mas de peito aberto, compartilhando cada sentimento, cada lágrima e cada vitória acumulada nesse caminho? Fui escrevendo, palavra por palavra, sentindo a dor e a esperança se entrelaçando em cada linha. Lembrei da minha mãe, da sua voz firme que me acompanhava: minha filha, a força está dentro de você, nunca se esqueça disso. E naquela escrita, descobri uma coragem inédita, uma forma de transformar sofrimento em inspiração. O texto ficou mais do que um relato, tornou-se a ponte entre o passado que me machucou e o futuro que eu sonhava construir. Não era apenas para mim, era para todos os que um dia se sentiram invisíveis e que precisavam ouvir que não estão sozinhos, que a coragem pode vencer o silêncio. Sabia que ao revelar minha face, estaria me exposta às críticas, ao preconceito e às represárias, mas o medo de silenciar era maior do que qualquer receio. Era hora de erguer a voz com a coragem de quem sabe que o silêncio não mudou nada, e só uma tempestade poderia derrubar aqueles muros de mentira. Quando li aquele texto pela primeira vez, minhas mãos tremiam, e a lágrima que escapou não era de fraqueza, mas de libertação. Era o grito de uma mulher que por tanto tempo foi invisível, agora feita palavra, feita força, feita luta. Os dias seguintes foram uma avalanche. Pessoas começaram a se aproximar, oferecendo apoio, compartilhando suas próprias histórias. Trabalhadores da cidade, vizinhos, até desconhecidos que viam a justiça não como privilégio, mas como direito.
Era um sentimento novo, coletivo, uma luz pulsando no meio da escuridão. Mas também senti o peso das retaliações. Boatos maldosos, tentativas de me desacreditar, acusações injustas, portas fechadas no meu rosto. Eles tentavam sujar minha imagem, desmerecer minha luta. Mas cada ataque só solidificava minha convicção. Eu não estava lutando apenas pela minha verdade, mas pelo direito daqueles que não tinham voz. Lembro de uma noite difícil, quando as ameaças chegaram a bater na porta da minha casa simples. Olhares frios, palavras duras, tentativas de amedrontar. Mas respondi com a calma armada pela certeza: não vou recuar. A injustiça que carrego dentro de mim é mais forte que seus silêncios e suas ameaças. Foi ali que entendi que minha batalha ultrapassava aquela casa, aquela família, aquela cidade. Eu era a voz daqueles que o sistema tenta esmagar, a prova viva de que o poder real não está no dinheiro, mas na verdade e na coragem. E a comunidade que me cercava foi crescendo. Pessoas simples, invisíveis, que encontraram em minha luta um espelho para sua própria angústia, um motivo para resistir. Juntos formamos uma rede, uma força que começou a derrubar a tempestade de mentiras. Cada gesto de apoio, cada palavra de encorajamento, me dava força para seguir em frente mesmo nos dias em que o cansaço ameaçava me vencer. Cada olhar de solidariedade me lembrava que eu não estava mais sozinha, éramos muitos e nossas vozes, unidas, se fizeram ouvir. Agora, enquanto caminho pelas ruas, vendo o brilho nos olhos daqueles que outrora se curvavam diante do poder, sinto o orgulho forte e tranquilo de quem sabe que a verdadeira vitória é esta: despertar a esperança onde só havia desânimo, ser a voz dos que foram calados e construir, tijolo por tijolo, a justiça que não se compra nem se vende. Não permitirei mais que me definam pelo passado de humilhação e invisibilidade. Transformei o silêncio em grito, a dor em força, o medo em resistência. E seguirei lutando, porque sei que a maior revolução nasce quando o invisível opta por ser visto, e essa visão jamais poderá ser apagada. As horas se arrastavam num ritmo quase palpável, cada segundo uma eternidade dentro daquele quarto modesto que se tornou minha fortaleza. Percorria com os dedos as folhas espalhadas pela mesa, sentindo o papel áspero contra a pele, enquanto as palavras guardadas ali pulsavam numa dança silenciosa, esperando para revelar seu poder. Na penumbra das noites insones, mergulhei fundo naquela luta, reconectando cada ponto, entendendo a complexidade que cercava aquela família poderosa que um dia parecia inabalável. Sentia o peso da responsabilidade não só na minha mente, mas no corpo cansado que insistia em levantar-se a cada manhã. A dor das costas já não era comparável à dor da alma que carregava, a ignomínia das humilhações caladas que tentaram apagar minha existência. Mas dentro de mim, uma chama insistia em arder, uma luz tênue que crescia a cada página que eu examinava, a cada linha desvendada. Era o fogo da esperança, da justiça que não mais me parecia um sonho distante, mas uma possibilidade concreta, palpável, quase ao alcance das mãos. À medida que os dias passavam, a casa rica da patroa que me expulsara tornava-se, paradoxalmente, o cenário de minha transformação. Entre seus corredores luxuosos ecoava o silêncio pesado de uma mulher que começava a perder o controle, enquanto eu encontrava minha voz. Sentia como se um invisível fio de energia me ligasse uns aos outros lá dentro, aos empregados que, antes alheios e com olhares baixos, agora trocavam comigo pequenos gestos de apoio. Sorrisos discretos, conversas sussurradas nos cantos, um aceno quase imperceptível, como se trocássemos segredos numa linguagem invisível aos poderosos. Meu advogado, homem sério e de rosto cansado, tornou-se um porto seguro no meio desse mar turbulento de incertezas. Suas palavras firmes e gestos determinados me faziam crer que, não importa o quão alta fosse a muralha do poder contra mim, encontraríamos uma brecha para fazer a verdade romper. Ele me ensinava a ter paciência, mas também a ser feroz, uma combinação que precisei dominar rápido, pois os ataques não tardavam a chegar. Recebi mensagens anônimas, um murmúrio na escuridão que tentava sufocar meu sonho. Palavras cortantes, ameaças caladas entre linhas escritas por mãos invisíveis. A casa modesta onde eu vivia, meu refúgio, parecia se estreitar diante dos olhos que não aceitavam minha ascensão. Naquelas noites, recordava as palavras de minha mãe, sua voz firme ecoando em minha mente: minha filha, eles podem derrubar teu corpo, mas tua alma ninguém alcança.
Foi assim que me agarrava à vida, ao destino, ao que ainda podia construir. Não deixaria que o medo me aprisionasse. Não era só uma questão de documentos, de provas guardadas com segredo, mas de recolher forças para encarar a montanha que ainda precisava escalar. Sabia que minha história não era só minha, carregava o silêncio de tantos que, invisíveis como eu, estavam cansados de viver à sombra da opulência e do desrespeito. A cada dia que eu avançava, construía uma ponte invisível de solidariedade com aqueles rostos anônimos que cruzavam meu caminho, trabalhadores, vizinhos, amigos, que entendiam que aquela vitória tinha cheiro de liberdade e justiça para todos. Numa dessas noites, entre pilhas e papéis, a ideia de tornar concreta minha luta não apenas com provas, mas com minha própria voz surgiu como um raio de luz. Decidi que precisava contar, de peito aberto, meu relato, sem máscaras ou reservas. Porque a justiça não é feita só de papéis, é feita de gente, de histórias, de coragem exposta. Aceitei que, ao me mostrar, poderia ser ferida, desacreditada, e ainda assim o intento valia a pena. Escrevi até que minhas mãos coçavam de tanto segurar a caneta, até que o texto ao meu redor parecia respirar a mistura de lágrimas acumuladas e a força que nasceu das minhas entranhas. Recorri às lembranças, às dores antigas e às vitórias silenciosas. Cada palavra, um tijolo reconstruindo minha identidade e minha dignidade roubada. Não fora mais uma mera faxineira, curvada diante do luxo e do desprezo, era uma mulher que escolhia sua própria história, com coragem para revelar segredos e enfrentar o olhar desconfiado da sociedade. Quando li o texto pela primeira vez, o coração batia forte como se pudesse sair pela boca. O pranto que escorreu livre não era de fraqueza, mas de um alívio que só quem luta desde o invisível conhece, o alívio de saber que a voz que antes foi apagada agora tinha forma, som e poder. Aquela escrita não era só minha, era a voz de todos os invisíveis que encontrariam nela um espelho e um farol para resistir. No dia seguinte, abri portas que antes se fechavam com barreiras invisíveis. Pessoas começaram a me procurar, a compartilhar suas histórias e a oferecer ajuda. Trabalhadores, vizinhos, até desconhecidos com um olhar solidário que sabiam do peso da injustiça. Era o nascimento de um coletivo, uma força que crescia silenciosa, mas implacável, como uma onda que não se pode deter. Mas com essa luz, vieram as sombras mais densas. Boatos fabricados com maldade, tentativas sórdidas de manchar minha trajetória. Palavras que diziam mais em tom baixo do que muitos diriam em voz alta. O preço da verdade sempre fora alto, e eu sentia o peso dele a cada olhar que encontrava, a cada maldade sussurrada entre becos ou corredores. Mas nunca deixei que isso me abalasse. Cada ataque fortaleceu minha convicção, eu não estava lutando por mim apenas, mas por todos que desejavam justiça e reconhecimento. Lembro da noite em que bateram à porta da minha casa tão simples, com olhos frios e palavras ameaçadoras, querendo me arrancar do caminho que havia escolhido. Firme, os encarei, com a voz que brotava da alma, dizendo que não recuaria. Que nada apagaria a força que carregava dentro de mim, nem aquele silêncio imposto, nem as ameaças veladas. A partir daquele instante, soube que a luta transcendia aquele espaço físico e aquele momento. Era a voz de muitos invisíveis que decidirá carregar para o mundo. A comunidade que um dia era distante virou um amparo. Pessoas que há tempos viviam caladas começaram a se unir em pequenos gestos, em palavras que se transformavam em esperança. Eu sentia que havia construído algo maior do que eu mesma, uma legião invisível de corações cansados, agora prontos para resistir e quebrar as correntes do silêncio. Mesmo quando o cansaço ameaçava afundar meu corpo, meus olhos refletiam a força do coletivo que encontrava no caminho. Cada gesto de apoio era combustível para que eu seguisse, mesmo quando o mundo parecia conspirar para o silêncio absoluto. Eu não era mais a mulher que ouviu aquele "você está despedida". Era a mulher que transformou a dor em voz, que juntou fragmentos de justiça e coragem para construir o futuro que merecíamos. E ali seguia, entre a luz trêmula e as sombras que insistiam em brincar com meu destino. A verdade era minha maior arma e meu maior escudo. O caminho era árduo, cheio de pedras, mas eu estava pronta para seguir até o fim, porque, finalmente, sabia que aquela era a maior revolução, a do invisível que escolhe ser visto, gritar e vencer. Eu resisti. Resistirei sempre.
Ninguém vai me fazer calar. As noites pareciam mais longas do que nunca, cada minuto arrastando-se como se o tempo houvesse conspirado para me prender naquele ciclo incessante de dúvidas e expectativas. Mas não havia mais lugar para hesitação. O que eu carregava não era só um conjunto de papéis, era minha vida, a minha história gravada em cada detalhe, e há de tantos que jamais tiveram a chance de gritar. O sol começava a invadir pela fresta da janela enquanto eu ainda revisava uma última vez cada evidência, cada assinatura que poderia derrubar os castelos de mentira que tentavam me silenciar. Aquele quarto, simples, modesto, tinha se tornado meu santuário, o refúgio onde a coragem amadureceu entre montanhas de documentos, café frio e um cansaço que parecia querer me derrotar, mas nunca o fez. Com os olhos inchados, não tanto pela falta de sono quanto pelas lágrimas silenciosas que teimavam em escapar, eu sentia nascer uma força diferente. Era mais madura, menos impulsiva, moldada pela certeza de que a verdade era minha aliada mais fiel, e que nada poderia resistir a ela por muito tempo. Mesmo que tentassem enterrar meu nome nas sombras, eu brilharia na clareza dos fatos, inabalável. Lembrei das inúmeras vezes em que fui silenciada, ignorada, reduzida a uma sombra naquele salão majestoso. Aquela mesma sombra que nasceu para se esconder, que se curvou diante da opulência e do desprezo, agora tornava-se luz. A luz que iluminava os cantos escuros onde a mentira se escondia, a voz que quebrava o véu do silêncio imposto. Eu sabia que não seria fácil. A batalha que se seguia não era apenas jurídica, era uma guerra contra uma muralha de preconceitos, interesses e poder concentrado. Eles tinham muitos recursos, influências e um exército invisível de mentiras prontas para me desacreditar. Mas, por dentro, eu carregava aquilo que eles nunca tiveram, a verdade da minha luta, o valor de quem sabe o que realmente significa ser invisível e ainda assim resistir. No silêncio daquela madrugada, comecei a planejar cada passo que daria dali em diante. A apresentação dos documentos, as entrevistas, a reconstrução da minha história na voz dos que sempre me tiveram por ninguém, até aquele instante. Era uma orquestra silenciosa que eu conduzia com mãos trêmulas, mas firmes, cada movimento pensado para derrubar as fachadas e trazer à tona aquilo que a riqueza queria esconder a todo custo. As ligações com meu advogado tornaram-se mais frequentes, carregadas de estratégias e expectativas. Havia avanço, sinais de que a verdade quebrava barreiras, porém também ameaças veladas, tentativas claras de me fazer voltar atrás. Mas eu não estava mais sozinha. A comunidade, uma rede crescente de almas invisíveis, começava a me ver como uma representante de suas próprias histórias. Era como se cada palavra me acendesse uma chama no peito daqueles que por tanto tempo caminharam em silêncio pela escuridão da injustiça. E então, num desses dias que o cotidiano parecia pesar demais, cruzei olhares com uma das cozinheiras da mansão. O sorriso tímido que ela lançou, quase um sussurro dentro do olhar, dizia mais que qualquer palavra: estamos com você. A pequena revolução que eu tentava construir fora dos holofotes começava a ganhar corpo no que antes parecia tão impossível. Mas não eram apenas gestos de apoio que chegavam. O medo também aumentava, e com ele a certeza de que os dias que se seguiam não seriam calmos. Uma noite, uma ameaça fora deixada em minha porta, não um bilhete, nem uma mensagem, desta vez, um aviso silencioso na forma de um objeto quebrado, algo insignificante para muitos, mas que me lembrava o quanto estava perto do limite que queriam impor. Senti aquele medo que conhecia, o medo de perder tudo, de ser calada pelo peso do poder. Mas, ao contrário do passado, não me curvaria diante dele. A voz da minha mãe, ainda tão viva dentro de mim, me lembrava da força enraizada em minhas veias. Você pode ser derrubada, mas nunca destruída. E aquela força queimava como brasa acesa, pronta para se transformar em incêndio. Decidi, então, transformar o medo em combustível para acelerar minha luta. Cada ameaça só reforçava minha convicção de que estava no caminho certo. Não permitiria que aqueles que construíram seus impérios de mentiras coubessem no silêncio e me sufocassem. Eu carregava comigo o grito de tantos que foram invisíveis por tanto tempo, e, finalmente, decidirá ser a voz que não se cala. Enquanto o mundo lá fora tentava me dobrar, eu erguia meu peito, encarava cada obstáculo e dizia a mim mesma que este era o momento de vencer, não só para mim, mas para todos que sofrem sob o peso cruel da desigualdade.
Sabia que a longa estrada ainda reservava pedras e tempestades, mas aquela mulher, aquela faxineira que um dia foi desprezada, não mais se escondia. O corpo cansado a cada passo pulsava com a força de uma guerreira que conhece seu valor e nunca mais o esqueceria. As noites insones, as lágrimas, a solidão na luta, tudo fazia parte do que eu era agora, um símbolo vivo de resistência e esperança. E ali, entre a luz que começava a nascer no horizonte do meu destino, eu prometi a mim mesma, e ao mundo, que nunca mais permitiria que me calassem. Porque no fim, a justiça não é um luxo para poucos, mas um direito para todos. E eu, a faxineira que um dia ouviu um "você está despedida", me ergui como prova viva de que o poder maior está na verdade, na coragem e na força do invisível que decide ser visto. Aquela madrugada parecia não ter fim. Sentada na simplicidade do meu quarto, eu sentia o peso do mundo sobre meus ombros cansados, mas o fogo dentro de mim nunca esteve tão vivo. Eu mal conseguia distinguir onde começavam minhas dúvidas e onde terminava aquela determinação inabalável que me guiava há meses. Cada pedaço de papel, cada registro, cada assinatura parecia esculpir um caminho novo, uma estrada que levaria não só à minha justiça, mas à verdade que eu precisava mostrar para o mundo. O silêncio lá fora era quase ensurdecedor. Só a luz fraca do abajur iluminava os cantos, revelando as pequenas imperfeições da casa modesta onde eu agora me refugiava. Era ali, naquele espaço simples, que se escondia a força de uma mulher que já houvera sido invisível, mas que agora se recusava a ser apagada. Respirava fundo, sentindo na pele frio o arrepio da iminente mudança, aquela decisão que me pendurava entre o medo e a esperança, mas que, ao mesmo tempo, me fazia sentir mais viva do que nunca. Eu sabia que, fora dali, o mundo observava, com olhos vigilantes e corações divididos. Alguns preparavam ataques velados, prontos para espalhar dúvidas e plantar mentiras sobre mim. Outros, talvez em silêncio, torciam para que a verdade rompesse aquela bolha de poder e mentira, trazendo justiça para tantas vozes silenciadas. Naquela luta invisível, o meu aliado mais forte era minha própria coragem. A cada ameaça recebida, eu sentia flamejar dentro de mim aquele conselho antigo da minha mãe: nada apaga quem tem a alma acesa. E era precisamente isso que me carregava. A minha alma, incendiada pela vontade de vencer, era maior do que todas as tentativas de me calar. Enquanto as sombras tentavam me cercar, eu sentia a luz da minha essência brilhar ainda mais forte. Aquele quarto pequeno, torto, com paredes que já ouviram lágrimas e sussurros de quem parecia não ter voz, agora guardava uma revolução silenciosa, não feita de gritos, mas de uma determinação profunda, que se espalhava devagar, mas com uma força imensa. E não era apenas a minha história que eu carregava nas mãos. Era o retrato de tantas outras pessoas, invisíveis como eu fui, que precisavam ver que o chão sob seus pés não precisava desmoronar para que pudessem trilhar um caminho melhor. Era a promessa de que ninguém está sozinho, mesmo que muitos tentem fazê-lo acreditar nisso. Do lado de fora, a comunidade que antes se mostrava tímida, começava a ganhar fôlego e confiança. Veio em gestos pequenos, encontros furtivos, uma rede silenciosa de solidariedade que detonava as bases do silêncio opressor. Naquele movimento, encontrei força não só para continuar, mas para ser símbolo da luta coletiva que nascia. O telefone tocava à noite, às vezes inesperadamente. Vozes amigas, sussurrando incentivos, relatos de quem enxergava nas minhas cicatrizes um motivo para seguir. Algumas vezes, eram lágrimas divididas ao meio por palavras de esperança, noutras, era a simples certeza de que eu não estava só. Essa comunhão de almas invisíveis me envolvia como um cobertor quente numa noite fria, protegendo-me do vento cortante que vinha de todo lado. Mesmo assim, o medo não desaparecia. Mas ele se transformava em um aliado estranho, que me avisava de cuidados, que me lembrava da importância de cada passo, da necessidade de prudência. A coragem não era ausência de medo, era o caminhar em seu meio, sabendo que ele existe, mas não permite que nos paralise. Durante uma dessas noites de vigília, minhas mãos tremiam de exaustão, mas o papel em minhas mãos pulsava como se tivesse vida. Aqueles documentos, que antes me assustavam com seu peso, agora me davam força.
Cada nome, cada assinatura denunciava uma trama maior, que desmoronava não apenas a fachada da mansão que me expulsara, mas todo o sistema que protege a riqueza às custas da dignidade dos outros. Era uma batalha que tomava tempo e energia, exigia decisões difíceis, esquemas táticos onde a paciência se tornava arma e o silêncio, uma fortaleza. Meu advogado me lembrava, sempre, de manter a cabeça fria, de não ceder a provocações, enquanto eu fazia da minha voz um instrumento cada vez mais afinado. E naquele incessante caminhar, encontrei uma resposta inesperada. A minha história nascia da sombra, mas cada palavra que escrevia, cada testemunho que recolhia, se transformava em luz. Eu era mais do que a faxineira despedida. Eu era guardiã de uma verdade que não podia mais ficar nas sombras. A sensação que mais me tomou então foi a da liberdade. Por ter finalmente ousado sair do invisível, por ter descoberto minha própria força, por perceber que não estou só, não importa o tamanho da tempestade que venha. Sabia que cada passo ainda carregava riscos, que novas batalhas estariam à minha espera. Mas, diferente do passado, eu agora tinha armas poderosas, a verdade, a justiça em minhas mãos e a coragem gravada no coração. Fechei os olhos por um instante e deixei que aquele momento me invadisse. Uma mistura de cansaço, alívio, medo e esperança. Senti a respiração firme, o pulso tranquilo, a certeza definindo meu caminho. Naquele instante, compreendi que a maior revolução já tinha começado, não mais só a minha, mas a de tantos invisíveis que finalmente aprenderam a erguer a voz. E agora, mais do que nunca, eu estava pronta para ser ouvida, para lutar sem medo e para nunca ceder diante do silêncio imposto. Porque a verdadeira força nasce quando o invisível escolhe se revelar, não pisoteado, mas vitorioso. E essa voz, minha voz, jamais seria calada. As horas se arrastavam num ritmo quase palpável, cada segundo uma eternidade dentro daquele quarto modesto que se tornou minha fortaleza. Percorria com os dedos as folhas espalhadas pela mesa, sentindo o papel áspero contra a pele, enquanto as palavras guardadas ali pulsavam numa dança silenciosa, esperando para revelar seu poder. Na penumbra das noites insones, mergulhei fundo naquela luta, reconectando cada ponto, entendendo a complexidade que cercava aquela família poderosa que um dia parecia inabalável. Sentia o peso da responsabilidade não só na minha mente, mas no corpo cansado que insistia em levantar-se a cada manhã. A dor das costas já não era comparável à dor da alma que carregava, a ignomínia das humilhações caladas que tentaram apagar minha existência. Mas dentro de mim, uma chama insistia em arder, uma luz tênue que crescia a cada página que eu examinava, a cada linha desvendada. Era o fogo da esperança, da justiça que não mais me parecia um sonho distante, mas uma possibilidade concreta, palpável, quase ao alcance das mãos. À medida que os dias passavam, a casa rica da patroa que me expulsara tornava-se, paradoxalmente, o cenário de minha transformação. Entre seus corredores luxuosos ecoava o silêncio pesado de uma mulher que começava a perder o controle, enquanto eu encontrava minha voz. Sentia como se um invisível fio de energia me ligasse uns aos outros lá dentro, aos empregados que, antes alheios e com olhares baixos, agora trocavam comigo pequenos gestos de apoio. Sorrisos discretos, conversas sussurradas nos cantos, um aceno quase imperceptível, como se trocássemos segredos numa linguagem invisível aos poderosos. Meu advogado, homem sério e de rosto cansado, tornou-se um porto seguro no meio desse mar turbulento de incertezas. Suas palavras firmes e gestos determinados me faziam crer que, não importa o quão alta fosse a muralha do poder contra mim, encontraríamos uma brecha para fazer a verdade romper. Ele me ensinava a ter paciência, mas também a ser feroz, uma combinação que precisei dominar rápido, pois os ataques não tardavam a chegar. Recebi mensagens anônimas, um murmúrio na escuridão que tentava sufocar meu sonho. Palavras cortantes, ameaças caladas entre linhas escritas por mãos invisíveis. A casa modesta onde eu vivia, meu refúgio, parecia se estreitar diante dos olhos que não aceitavam minha ascensão. Naquelas noites, recordava as palavras de minha mãe, sua voz firme ecoando em minha mente: minha filha, eles podem derrubar teu corpo, mas tua alma ninguém alcança. Foi assim que me agarrava à vida, ao destino, ao que ainda podia construir. Não deixaria que o medo me aprisionasse.
Não era só uma questão de documentos, de provas guardadas com segredo, mas de recolher forças para encarar a montanha que ainda precisava escalar. Sabia que minha história não era só minha, carregava o silêncio de tantos que, invisíveis como eu, estavam cansados de viver à sombra da opulência e do desrespeito. A cada dia que eu avançava, construía uma ponte invisível de solidariedade com aqueles rostos anônimos que cruzavam meu caminho, trabalhadores, vizinhos, amigos, que entendiam que aquela vitória tinha cheiro de liberdade e justiça para todos. Numa dessas noites, entre pilhas e papéis, a ideia de tornar concreta minha luta não apenas com provas, mas com minha própria voz surgiu como um raio de luz. Decidi que precisava contar, de peito aberto, meu relato, sem máscaras ou reservas. Porque a justiça não é feita só de papéis, é feita de gente, de histórias, de coragem exposta. Aceitei que, ao me mostrar, poderia ser ferida, desacreditada, e ainda assim o intento valia a pena. Escrevi até que minhas mãos coçavam de tanto segurar a caneta, até que o texto ao meu redor parecia respirar a mistura de lágrimas acumuladas e a força que nasceu das minhas entranhas. Recorri às lembranças, às dores antigas e às vitórias silenciosas. Cada palavra, um tijolo reconstruindo minha identidade e minha dignidade roubada. Não fora mais uma mera faxineira, curvada diante do luxo e do desprezo, era uma mulher que escolhia sua própria história, com coragem para revelar segredos e enfrentar o olhar desconfiado da sociedade. Quando li o texto pela primeira vez, o coração batia forte como se pudesse sair pela boca. O pranto que escorreu livre não era de fraqueza, mas de um alívio que só quem luta desde o invisível conhece, o alívio de saber que a voz que antes foi apagada agora tinha forma, som e poder. Aquela escrita não era só minha, era a voz de todos os invisíveis que encontrariam nela um espelho e um farol para resistir. No dia seguinte, abri portas que antes se fechavam com barreiras invisíveis. Pessoas começaram a me procurar, a compartilhar suas histórias e a oferecer ajuda. Trabalhadores, vizinhos, até desconhecidos com um olhar solidário que sabiam do peso da injustiça. Era o nascimento de um coletivo, uma força que crescia silenciosa, mas implacável, como uma onda que não se pode deter. Mas com essa luz, vieram as sombras mais densas. Boatos fabricados com maldade, tentativas sórdidas de manchar minha trajetória. Palavras que diziam mais em tom baixo do que muitos diriam em voz alta. O preço da verdade sempre fora alto, e eu sentia o peso dele a cada olhar que encontrava, a cada maldade sussurrada entre becos ou corredores. Mas nunca deixei que isso me abalasse. Cada ataque fortaleceu minha convicção, eu não estava lutando por mim apenas, mas por todos que desejavam justiça e reconhecimento. Lembro da noite em que bateram à porta da minha casa tão simples, com olhos frios e palavras ameaçadoras, querendo me arrancar do caminho que havia escolhido. Firme, os encarei, com a voz que brotava da alma, dizendo que não recuaria. Que nada apagaria a força que carregava dentro de mim, nem aquele silêncio imposto, nem as ameaças veladas. A partir daquele instante, soube que a luta transcendia aquele espaço físico e aquele momento. Era a voz de muitos invisíveis que decidirá carregar para o mundo. A comunidade que um dia era distante virou um amparo. Pessoas que há tempos viviam caladas começaram a se unir em pequenos gestos, em palavras que se transformavam em esperança. Eu sentia que havia construído algo maior do que eu mesma, uma legião invisível de corações cansados, agora prontos para resistir e quebrar as correntes do silêncio. Mesmo quando o cansaço ameaçava afundar meu corpo, meus olhos refletiam a força do coletivo que encontrava no caminho. Cada gesto de apoio era combustível para que eu seguisse, mesmo quando o mundo parecia conspirar para o silêncio absoluto. Eu não era mais a mulher que ouviu aquele "você está despedida". Era a mulher que transformou a dor em voz, que juntou fragmentos de justiça e coragem para construir o futuro que merecíamos. E ali seguia, entre a luz trêmula e as sombras que insistiam em brincar com meu destino. A verdade era minha maior arma e meu maior escudo. O caminho era árduo, cheio de pedras, mas eu estava pronta para seguir até o fim, porque, finalmente, sabia que aquela era a maior revolução, a do invisível que escolhe ser visto, gritar e vencer. Eu resisti. Resistirei sempre. Ninguém vai me fazer calar. Naquele instante, senti um silêncio profundo se espalhar dentro de mim,
Como se toda a tempestade que enfrentei encontrasse naquele momento seu ponto de calmaria. Aquele olhar firme que lancei para quem tentou me derrubar nunca esteve tão carregado de fé, de certeza absoluta de que, por mais duras que fossem as batalhas, a verdade sempre vence. E eu não estava só, tinha comigo o peso, o amor e a coragem de todos aqueles que, invisíveis, lutam em silêncio para que as recentes sombras não os engulam para sempre. Recebi as notícias da justiça batendo forte nas portas daquela casa que um dia parecia impenetrável. A poeira das mentiras começava a descer, os sorrisos falsos rarefaziam, e a arrogância que um dia sufocou meus passos desmoronava sob o peso da humildade que hoje me vestia como uma armadura invencível. Mas não foi só a queda dela. Foi a ascensão de uma mulher que aprendeu no espelho da humilhação como refletir força. Que, nos cantos escuros, descobriu o brilho oculto da dignidade. Eu, a faxineira que ouvi, você está despedida, virei a página e escrevi um capítulo de redenção, um capítulo que não apenas me libertou, mas que abriu caminhos para tantos que ainda caminham sombrios, invisíveis, perdidos na indiferença. E então, naquela serenidade que a vitória traz, percebi que a verdadeira justiça vai além do que documentos confirmam. A justiça manifesta-se nos pequenos gestos, nos olhares que mudam, na esperança que nasce no coração do povo que um dia se resignou à tristeza do silêncio. Era também a minha vitória, a vitória de quem sabe que o poder vai muito além das riquezas, está na verdade, na coragem e na decisão de nunca mais ser invisível frente à injustiça. Enquanto caminhava pelas ruas da minha comunidade, sentia olhares diferentes. Eram olhos de reconhecimento, não de pena. Sorrisos silenciosos que pareciam dizer: você conseguiu. Você nos trouxe para a luz. E, no fundo, meu peito se enchia com uma mistura única de gratidão e responsabilidade, porque aquele triunfo não era só meu, era de todos nós. Eu sabia, porém, que aquela luta não acabava ali. A caminhada da resistência é longa e, muitas vezes, solitária. Mas agora eu estava preparada. Aquele que você está despedida, que antes foi como uma sentença de invisibilidade, virou uma convocação para que incontáveis vozes caladas se erguessem, para que juntas carregássemos o fardo do silêncio e deixássemos florescer a justiça. E é exatamente assim que eu sigo, com a alma aberta, com a coragem renovada a cada dia. Porque ser invisível foi o que me ensinou a nunca mais me curvar diante do olhar arrogante e frio daqueles que tentam apagar quem somos. Se essa história chegou até você e tocou seu coração, quero convidar você a ficar aqui comigo. Inscreva-se no canal para acompanharmos juntos outras histórias onde a verdade vence e a esperança renasce. Gostaria que você deixasse seu like neste vídeo, mostrando que acredita na força da justiça e da coragem que carregamos. E, se puder, conte nos comentários qual parte dessa jornada mexeu mais com você, qual sentimento mais lhe tocou, porque juntos somos mais fortes. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando ouvir uma palavra de coragem, de resistência, de esperança. Às vezes, uma história pode ser a chama que acende novos caminhos. Eu agradeço por escutar minha voz, por caminhar comigo. A luta continua, mas com você ao meu lado, sei que não há silêncio que possa nos vencer.